E aí, fiel torcida, tudo bem com vocês? Olha, se você está aqui agora, prepare seu coração porque o que está rolando nos bastidores do Parque São Jorge neste exato momento é de tirar o fôlego de qualquer corintiano de verdade. A diretoria acaba de tomar uma decisão que está mexendo com todo mundo, desde o vestiário até a arquibancada, e o que vou revelar aqui vai te deixar absolutamente inquieto. Então presta atenção porque o buraco é muito mais embaixo do que parece. Marcelo Paz, o executivo de futebol do Corinthians, veio a público e abriu o jogo de uma vez por todas sobre a rescisão contratual com o volante venezuelano José Martínez. Isso mesmo, fiel, o jogador de 31 anos que vestiu a camisa do Timão por 2 anos e conquistou títulos importantes não vai mais defender as cores alvinegras. A diretoria encaminhou um acordo amigável para romper o vínculo, e o que estava acontecendo por trás das cortinas finalmente veio à tona. Mas calma, porque essa decisão não veio do nada. Teve reunião fechada, teve análise jurídica, teve departamento médico envolvido, teve discussão sobre conduta e disciplina, e teve principalmente uma situação que gerou um mal-estar gigantesco dentro do clube. O que parecia ser apenas uma questão burocrática se transformou em um verdadeiro terremoto emocional, dividindo opiniões entre quem defende o lado humano do atleta e quem cobra postura profissional acima de tudo. Agora vem a parte que deixou todo mundo de queixo caído. José Martínez se atrasou na reapresentação ao clube após o período de férias, e quando finalmente apareceu no CT, veio com uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Mas aqui é que a coisa fica pesada, fiel. Durante as férias na Venezuela, imagens do jogador participando de um jogo festivo começaram a circular, e nessas imagens dá para ver claramente que ele estava usando uma proteção justamente no joelho esquerdo, o mesmo que agora precisa de cirurgia. Você consegue imaginar o tamanho do estrago que isso causou internamente? A comissão técnica ficou sem chão, a diretoria se sentiu desrespeitada, e a torcida explodiu nas redes sociais cobrando explicações. Como assim um jogador que deveria estar se cuidando nas férias aparece jogando bola com proteção no joelho e depois volta alegando lesão grave? A desconfiança tomou conta de todo mundo, e o clima ficou absolutamente insuportável. Inscreva-se agora no canal Central Fiel News 24 horas e ative o sininho das notificações, porque o que está acontecendo com o Corinthians não dá para perder nem um segundo. Essa situação com José Martínez é apenas o começo de uma série de movimentações que vão definir os rumos do clube nos próximos dias, e você precisa ficar por dentro de cada detalhe, de cada bastidor, de cada informação quente que está saindo do Parque São Jorge. A Fiel merece saber tudo, e aqui você vai ter acesso em primeira mão a tudo o que está rolando. A diretoria inicialmente pensou em romper o contrato por justa causa, porque entendeu que houve elementos suficientes para justificar uma rescisão unilateral. Mas depois de muita conversa, de muito debate interno, de muita análise sobre o impacto que isso poderia ter, a decisão foi partir para um acordo amigável. Marcelo Paz deixou claro que a questão disciplinar está acima de tudo, que esse tipo de situação não pode passar em branco, que vai totalmente contra os valores de comportamento e conduta que o clube defende. Mas ao mesmo tempo, ele reconheceu o lado humano do jogador, o fato de que Martínez conquistou títulos importantes pelo Corinthians, que faz parte da galeria de campeões do clube, e que merece um tratamento digno mesmo em um momento tão delicado como esse. Por isso, o Timão vai dar assistência médica completa para a cirurgia, vai garantir que o departamento médico acompanhe todo o processo de recuperação, para que o atleta possa voltar a jogar futebol o quanto antes, só que em outro clube. O acordo está em fase final de negociação, com os advogados de ambas as partes minutando os últimos detalhes. E aqui vem um dado que está chamando muito a atenção, fiel. O Corinthians vai desembolsar aproximadamente R$ 2 milhões para finalizar essa rescisão, valor que representa cerca de 30% do que seria devido ao jogador até dezembro. Isso inclui salário, direitos de imagem, luvas e todas as verbas trabalhistas previstas no contrato original, que ia até o final de 2027. Mas tem um detalhe importante. O mês de janeiro não vai entrar nessa conta. E por que não? Porque foi justamente em janeiro que Martínez ficou na Venezuela esperando a emissão do novo passaporte, só que ele deu entrada no documento apenas no dia 13, quando já deveria ter se reapresentado no CT Joaquim Grava. A demora na comunicação com a comissão técnica, a falta de transparência sobre o que estava acontecendo, tudo isso pesou muito na decisão final. E tem mais. Mesmo com toda essa confusão, com toda essa desconfiança, com todo esse mal-estar, a diretoria optou por assumir os custos da cirurgia e da recuperação. Por quê? Para evitar desgastes judiciais no futuro, para não correr o risco de processos trabalhistas que poderiam custar muito mais caro lá na frente, e também para manter uma imagem institucional positiva, mostrando que o Corinthians trata seus atletas com respeito mesmo em situações complicadas. Publicamente, o discurso do clube é de suporte emocional ao jogador durante todo esse processo difícil. Mas nos bastidores, fiel,
Todo mundo sabe que a relação ficou completamente estremecida, que a confiança foi quebrada e que o clima entre as partes estava praticamente insustentável. José Martínez chegou ao Corinthians com muita expectativa, se tornou peça importante no meio-campo, ajudou o time a conquistar a Copa do Brasil e o Campeonato Paulista em 2025. Em 70 jogos pelo clube, sendo 52 como titular, ele marcou 2 gols e deu 2 assistências. Números modestos para um volante, mas a contribuição dele ia muito além das estatísticas. Era um jogador de marcação, de distribuição de jogo, de equilíbrio no meio-campo. Só que agora, tudo isso ficou para trás. O legado dele no clube vai ficar marcado por essa saída conturbada, por essa polêmica que ninguém esperava, por essa situação que expôs fragilidades de comunicação e de gestão de crise. E olha, Fiel, tem um outro aspecto financeiro nisso tudo que não pode passar despercebido. Com a rescisão, o Corinthians projeta uma economia de aproximadamente 4 milhões de reais na folha salarial de 2026, já considerando que não vai pagar os vencimentos de janeiro. Além disso, o clube deixa de assumir um custo estimado em 5 milhões e meio na temporada de 2027, já que o contrato ia até lá. Então, por mais doloroso que seja esse processo todo, por mais desgastante que tenha sido essa situação, do ponto de vista financeiro a rescisão acaba sendo vantajosa para o Corinthians no médio prazo. Mas ninguém queria que as coisas terminassem assim, com essa sensação de desperdício, de oportunidade perdida, de relação quebrada. A torcida está dividida. Tem gente que defende o jogador, dizendo que ele merece o benefício da dúvida, que pode realmente ter se machucado nas férias e tentado esconder para não perder espaço no time. Tem gente que condena totalmente a atitude dele, dizendo que faltou profissionalismo, que faltou comprometimento, que faltou respeito com a instituição e com a camisa do Corinthians. E tem também quem critique a diretoria, questionando se não faltou acompanhamento durante as férias, se não faltou comunicação preventiva, se não faltou uma política mais clara sobre como os jogadores devem se comportar no período de descanso. O fato é que essa situação toda deixou marcas profundas, e o aprendizado vai servir para o futuro do clube. Agora, Fiel, vamos falar do que está acontecendo dentro de campo, porque enquanto essa turbulência com José Martínez domina os bastidores, o elenco do Corinthians precisa manter o foco total no Campeonato Paulista. Nesta sexta-feira, o time se reapresentou no CT Dr. Joaquim Grava para iniciar a preparação visando o confronto contra o São Bernardo, que acontece neste domingo, às 20h30, válido pela 8ª e última rodada da primeira fase do Paulistão. E esse jogo é absolutamente decisivo, porque o Corinthians precisa de apenas um empate para garantir matematicamente a classificação para as quartas de final da competição. Mas você acha que o elenco vai entrar em campo pensando em empate? De jeito nenhum. O Timão vai com tudo para buscar a vitória, para mostrar força, para acabar de vez com qualquer tipo de instabilidade que possa estar rondando o clube neste momento. O treino desta sexta-feira seguiu o protocolo habitual pós-jogo. Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos na vitória de 2-0 sobre o Red Bull Bragantino, na quinta-feira à noite pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, realizaram trabalho regenerativo na parte interna do CT. Isso é fundamental para a recuperação muscular, para evitar lesões, para garantir que os jogadores cheguem inteiros para o próximo compromisso. Já os demais atletas foram direto para o campo depois de passar pela academia para fazer atividades de força. E o técnico Dorival Júnior, que está fazendo um trabalho sensacional à frente do Corinthians, aproveitou a tarde para comandar exercícios específicos de finalização e situações de 2 contra 2 em campo reduzido. Nessa dinâmica, os jogadores se enfrentavam em duplas, com um goleiro de cada lado, trabalhando movimentação, velocidade de raciocínio, tomada de decisão rápida e principalmente eficiência nas finalizações. Esse tipo de treino é essencial para manter o time afiado, ligado, pronto para aproveitar as oportunidades que aparecerem durante a partida. Mas nem tudo são flores, Fiel. A comissão técnica teve que lidar com algumas ausências importantes no treino desta sexta. O atacante Caio César está entregue ao departamento médico desde a última quinta-feira por conta de uma lesão no músculo posterior da coxa direita, sofrida no jogo contra o Capivariano. O lateral esquerdo Hugo também não participou das atividades porque foi submetido a uma sutura meniscal para regularização de uma lesão de menisco lateral em alça de balde. São desfalques que pesam, principalmente quando a gente fala de um elenco que está sendo exigido ao máximo em várias competições ao mesmo tempo. Além desses dois, Breno Bidon está fora por causa de um estiramento no músculo posterior da coxa direita. Mas teve uma notícia boa no meio de tudo isso. André Luiz, que estava se recuperando de uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo, participou de parte das atividades do treino, mostrando evolução clara no processo de recuperação. Dorival Júnior comentou que espera ter esses jogadores à disposição novamente em até 10 dias, o que é um alívio considerando o calendário apertado que vem pela frente.
A situação do Corinthians no Campeonato Paulista exige atenção total. O time ocupa a quinta colocação na tabela com 11 pontos conquistados, e matematicamente depende apenas de um empate para garantir a vaga nas quartas de final. Mas o Timão não é time de se contentar com pouco. A mentalidade é de ir para cima, de buscar os 3 pontos, de terminar a primeira fase com vitória e chegar embalado para a fase eliminatória. O elenco sabe da responsabilidade que tem, sabe do peso da camisa que veste, sabe que a fiel torcida está cobrando, está esperando, está acreditando. E quando você junta tudo isso, quando você coloca na balança a pressão, a expectativa, a obrigação de vencer, o resultado é um time completamente ligado, focado, determinado a fazer valer o favoritismo. O duelo contra o São Bernardo acontece fora de casa, no estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo. Jogar fora nunca é fácil, ainda mais em um jogo decisivo como esse, com a torcida adversária empurrando o time da casa, com um gramado diferente, com toda a pressão de um confronto eliminatório praticamente. Mas o Corinthians já mostrou ao longo desta temporada que sabe lidar com a adversidade, que sabe jogar sob pressão, que tem a qualidade técnica e a mentalidade forte necessárias para superar qualquer obstáculo. Dorival Júnior vem fazendo um trabalho excepcional de preparação mental e tática, ajustando o time jogo a jogo, corrigindo erros, potencializando virtudes, mantendo o grupo unido mesmo em momentos difíceis como esse que estamos vivendo agora com toda essa turbulência envolvendo José Martínez. E é exatamente por isso que você não pode perder nada do que está acontecendo com o Corinthians neste momento. Os próximos dias vão ser absolutamente decisivos para o clube. Tem jogo importante pelo Paulistão, tem movimentações nos bastidores, tem possíveis novidades no mercado, tem tudo acontecendo ao mesmo tempo. E a Central Fiel News 24 Horas está aqui para trazer cada informação, cada atualização, cada detalhe que você precisa saber para acompanhar de perto tudo que envolve o Timão. Então não perde tempo, se inscreve agora no canal, ativa o sininho das notificações e deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre tudo isso que está acontecendo. Você acha que a diretoria fez certo em optar pela rescisão amigável com José Martínez? Você acredita que o jogador realmente se lesionou nas férias ou acha que teve falta de profissionalismo? E sobre o jogo contra o São Bernardo, você está confiante na classificação ou está com aquele friozinho na barriga? Comenta aqui, fiel, porque a sua opinião importa, porque é a torcida que move esse clube gigantesco, porque é a paixão de vocês que faz do Corinthians o que ele é. Vamos juntos, sempre Corinthians, sempre fiel, e nos vemos no próximo vídeo com muito mais informações quentes direto dos bastidores do Parque São Jorge.